E aí, Felipão, tudo bom? Ana. E aí, ansioso por esse casamento que tá chegando? Qual as melhores ações para investir hoje? Cara, depende. A ação é um negócio, assim, tem muitos indicadores que te mostram que é uma boa ação, mas tudo depende muito do seu objetivo também. Então a pergunta do Felipe aqui hoje no consultório foi: quais as melhores ações para investir? Depende. Se você está buscando dividendo, você vai ter uma categoria de ação, que aí você vai ter que analisar empresas do segmento que podem te ajudar em relação ao que você deseja receber de dividendo. Se você busca empresas que têm um crescimento, uma expectativa de crescimento maior na bolsa de valores, você vai procurar um segmento de small cap. Se você busca empresas mais sólidas, que não tenham tanta variação em relação às altas e baixas da bolsa, elas sobrevivem, passam melhores por crises, você vai buscar empresas como Petrobras, como empresas mais sólidas, que têm uma participação estrangeira, uma participação local, uma empresa que tem um portfólio aí, uma carteira de uma forma de atuação mais diversificada. Então, eu não consigo, não é. Se eu te falasse qual seria a melhor ação para te indicar hoje, eu falaria na minha opinião, no meu ponto de vista, para o meu objetivo. É como você for, por exemplo, agora que você vai falar da lua de mel, você vai casar, você vai para sua lua de mel. É como se você falasse, Vinícius, qual é o melhor lugar para lua de mel? Eu fui para Cancún. Só que eu não sei se para Cancún para você seria o melhor lugar. Então, essa pergunta é bem particular e bem específica. Tem muitas pessoas hoje que estão escolhendo investimentos em ações que estão com um viés, uma probabilidade de alta para aproveitar essa curva aí da Selic, da Ibovespa, né? Então, não tem como falar qual a melhor ação sem saber qual é o objetivo, qual o prazo, qual a sua expectativa em relação a essa ação. O Nando entrou, Rosália. Pessoal, mandem perguntas aí. Se vocês quiserem entrar ao vivo também, pode entrar ao vivo aqui para a gente bater um papo. Hoje o consultório é exclusivamente para a gente bater papo, tirar dúvidas e falar junto aí sobre finanças. Mais um mês aí virando. Estamos entrando aí no mês de agosto. Nós falamos muito aí sobre reserva de emergência, planejamento. E eu queria saber se vocês, como é que vocês estão atuando em relação a esses temas, se vocês estão de fato conseguindo construir essa reserva de emergência, se preparando aí para as próximas crises, para os próximos momentos. Manda aqui embaixo se você já tem sua reserva de emergência, se você já começou, se você sabe o que é, se você não sabe o que é. A Ana mandou aqui, ó, compensa ter uma previdência privada? A previdência privada é um dos produtos de investimento. E aí você tem que olhar também para o objetivo dele. Ele busca, em alguns cenários, a aposentadoria. Então, a previdência é uma das opções que nós temos. E para as pessoas que não conseguem controlar o seu recurso, não conseguem ter aquela dinâmica e compromisso com o depósito mensal dos seus investimentos, o bom da previdência é que ela debita direto da sua conta e já faz o investimento ali da sua folha mesmo de pagamento. E aí você tem um compromisso consigo mesmo, pensando no seu futuro. E aí você tem que ver entre a VGBL e a PGBL qual o melhor formato de previdência de acordo com a sua renda, de acordo com o seu objetivo e com o seu imposto de renda também, que está relacionado à diferença entre uma e outra. E pensar, se você deseja a previdência como um salário vitalício quando você chegar lá na sua aposentadoria, ou se você deseja acumular riqueza para sacar esse recurso lá na sua aposentadoria. Porque se o seu objetivo é único e exclusivo buscar investimentos na previdência privada para sacar esse recurso lá na frente,
pensa comigo, eu estou dando meu dinheiro para o banco guardar isso, ou para alguma seguradora, até indico que você busque em seguradoras, para você não arriscar o seu recurso, ou buscar as melhores opções de previdência. Então busque em seguradoras uma previdência para estudar essa possibilidade, e você avalie, porque assim, ó, você está dando seu dinheiro para a seguradora ou para o banco. O banco e a seguradora não vão investir o seu recurso em um produto financeiro, ou em ações, ou em fundos que tragam muito risco para esse recurso, porque lá no final do contrato, no final da previdência, ele vai te devolver esse recurso de alguma maneira. Então, ele não vai buscar rentabilidades tão agressivas em relação ao seu investimento. Então, se você cria uma disciplina, se você tem essa disciplina e esse controle de fazer aportes mensais, eu até aconselho que você escolha investimentos e você escolha os melhores investimentos pensando na sua aposentadoria. Mas sim, a Previdência é um bom produto e vale a pena olhar aí previdência de seguradoras, de empresas menores, ao invés dos bancos grandes aí, que talvez tenham opções mais vantajosas aí pela oferta e demanda, pela procura dos clientes. Uma outra pergunta aqui, o Felipe mandou: como construir uma boa reserva de emergência? A reserva de emergência, ela é calculada da seguinte maneira: você vai ter que fazer um mapeamento, e é legal fazer isso sempre na virada do mês para você ter uma noção aí, olhando até pelo retrovisor, como foram os seus gastos fixos em relação ao seu mês de julho. Então olha no seu mês de junho e julho, fala, cara, eu tive tudo isso de gasto fixo. E aí você faz um planejamento, falando, meu gasto fixo por mês é de R$1.000. Então se você precisa de R$1.000 fixos por mês para pagar água, luz, aquelas contas que são inegociáveis, você vai ter uma lista de quais são essas dívidas, de quais são os seus custos fixos, você não consegue se desfazer, você tem que honrar esse compromisso, e você vai multiplicar esse custo fixo mensal por 12. Nós falávamos muito de 6 meses de reserva de emergência, mas a pandemia nos trouxe aí um senso de urgência, um senso de proteção ainda maior em relação a essa reserva. Então, é importante que você faça essa multiplicação pensando em 12 meses de reserva de emergência, porque você vai ter a segurança e a tranquilidade. Então, você vai fazer o cálculo de quanto é o valor que você precisa mensalmente para se manter de custos fixos, multiplicar ele por 12, e esse tem que ser o primeiro degrau. Se você for pensar numa escada, a reserva de emergência ali, a disciplina de reserva de emergência é o seu primeiro degrau antes mesmo de pensar em investimento. Semana passada eu estava conversando com um paciente e aí ele ia receber um recurso e não tem reserva de emergência ainda. E ele vai receber um recurso aí consideravelmente alto e ele já gostaria de investir em ações, já ir para cima, investir em ações, dividendo, sem uma reserva de emergência. Então, assim, como um doutor em finanças, uma pessoa que entende de finanças, a primeira indicação para ele é: faça sua reserva. Por mais que você fale, eu não preciso de reserva, não vou utilizar esse recurso, eu estou perdendo dinheiro, você tem que pensar na reserva como o seguro do seu carro. Por mais que você não utilize, você às vezes paga e torce para não utilizar, é extremamente importante, essencial para que você durma tranquilo. Se você parar o seu carro na rua, você tenha segurança. Se você estiver num semáforo e acontecer algum incidente, você tenha a tranquilidade de sair, deixar a chave e falar, pode levar, porque eu tenho a minha reserva, eu tenho o meu seguro e eu tenho o meu recurso garantido, tá? Então, é essa segurança, essa paz que um seguro de carro traz, que um seguro de vida traz muitas vezes nesse cenário, tá? Então, a reserva, uma boa reserva, são 12 meses do seu custo mensal, guardado num investimento que tenha liquidez diária e segurança. Você não vai buscar rentabilidade com esse investimento, você vai buscar liquidez e segurança. Então, Tesouro Selic, CDB, todos eles com liquidez diária, para que você consiga resgatar esse recurso no momento que você precisar. E não queira atropelar o processo. Então, assim, construiu a reserva, se você tem lá, se o seu custo mensal é de R$1.000, você tem que construir 12 mil. Então não queira atropelar os processos. Construa esses 12 mil, trace uma meta para concluir esses 12 mil o mais rápido possível, para você ter a sua reserva mensal guardada, a sua reserva de 12 meses, e a partir desse momento você começa a escolher os melhores investimentos aí de acordo com seus objetivos. O Fernando mandou uma outra pergunta aqui. Como construir uma renda mensal com dividendos? Semana passada
Eu estava assistindo uma live do Instagram Ações que Garantem o Futuro. São a galera que segue o Barça, o Luiz Barça, que é o maior investidor da Bolsa de Valores, e ele tem um mapa inteligente de todas as empresas que pagam dividendo na Bolsa de Valores e todos os meses que elas pagam dividendo. Então eu estou usando esse gráfico como apoio também para construir uma reserva de uma carteira de investimentos que me gerem rendas mensais. Então vamos lá. Você consegue construir uma carteira de dividendo, de renda mensal com fundos imobiliários que te pagam mensalmente. A grande maioria dos fundos pagam mensalmente, tem alguns que pagam trimestralmente, mas a grande maioria paga mensalmente. Então, fundos imobiliários é uma boa opção. E uma segunda opção, e também um outro tipo de investimento, é investir em ações em empresas que pagam dividendo. Só que as empresas, como elas dividem, o dividendo é a distribuição dos lucros, ela vai definir junto com a diretoria e a governança corporativa dela qual é o período que ela vai distribuir esses dividendos. Então você talvez não tenha a constância mensal de receber isso na sua conta, seja trimestral, semestral, uma vez por ano. Então você precisa identificar lá no site da empresa. Deixa eu só beber uma água. Então, assim, ó, toda empresa que é listada em bolsa, ela tem um site que é o Relação com Investidores. Então, se você jogar o nome da empresa no Google e jogar o nome da empresa RI, que é Relação com Investidores, ela tem um site que é obrigatório para empresas que são listadas em bolsa para oferecer informações para os seus investidores. Lá você vai ter todas as decisões que a diretoria toma e todas as informações em relação ao dividendo, se ela vai distribuir ou não, o percentual e as datas que ela vai fazer essa distribuição. Então, as duas formas de construir essa renda, investindo em negócios, que são empresas, ou investindo em renda, que é comprar um imóvel aí, ou comprar parte de um imóvel através dos fundos imobiliários e receber essa renda. São as duas formas de construir uma carteira de dividendos aí para você receber mensal ou trimestral. E aí é importante que você escolha, por exemplo, se eu quero receber mensal em ações. Então você pega esse mapa inteligente, escolhe empresas que façam sentido, empresas sólidas que tenham constância em relação a esse dividendo e você escolhe empresas diferentes que paguem nos períodos que vão se encaixando. Então eu escolhi a empresa Itaú que paga março, junho, outubro e dezembro. Aí eu escolho Banco do Brasil que me paga em maio e me paga em janeiro. Então eu escolho empresas diferentes que paguem nos meses que vão preenchendo aí os meus valores para conseguir alcançar o meu dividendo mensal, que aí você vai receber isso mensalmente de empresas diferentes, mas vai construir essa carteira para receber mensalmente. E aí é importante você definir o quê? Quanto seria o valor que você gostaria de receber ou qual seria o valor que faria sentido você receber mensalmente para você saber o quanto de renda você tem ou quanto de renda você teria em relação a esse dividendo. Quanto de dinheiro investido na ação você precisaria de ter para receber o dividendo que você gostaria. Então você precisa definir aí o valor, então, se você quer fazer R$3.000 de renda passiva, você vai pegar o valor de dividendo que essa empresa paga por ação, o percentual que ela paga por ação, então você vai pegar um percentual médio que ela paga por ação por mês e vai dividir pelo valor que você deseja, o valor fixo. Então se a empresa paga 0,65% ao mês e você gostaria de receber R$3.000 de renda mensal, você vai dividir 0,65 por 3.000 e ele vai te dar o valor de quanto você teria que ter de valor investido para receber esse montante de R$3.000 mensais. Então, é importante fazer esse cálculo porque você já coloca esse valor como uma meta. E a partir dessa meta você vai construindo passo a passo até construir uma renda passiva aí que faça sentido para a sua vida e para os seus objetivos, né? Vocês entenderam o cálculo? Acho que fica fácil de fazer. Eu fiz essa semana, inclusive, para algumas operações que eu estava construindo, uma carteira que eu estava construindo, eu fiz esse cálculo para a gente. Show. Mandem mais perguntas aí. Quem quiser entrar online aqui com a gente para bater um papo também, pode mandar.
Estou fazendo um cálculo aqui só para mostrar. Pessoal, mandem mais perguntas aí para a gente ir trabalhando aí as dúvidas de vocês. O consultório é exclusivamente para a gente fazer esse tipo de pergunta hoje. Então, podem mandar aí. Eu queria saber aí, quem aqui que está online com a gente, pensando aí no mês de agosto, já fez o planejamento do mês de agosto? Porque assim, como qualquer empresa, as empresas não trabalham anotando gastos. E eu já vivi isso e eu acredito que todo mundo que está aqui já viveu isso também, de viver um aplicativo, viver anotando os gastos já efetuados, ao invés de planejar os seus gastos mensais. Então, assim, quando você anota, você simplesmente está dando uma direção ao seu gasto ou anotando algo que já foi feito. Então, não tem como desfazer, não tem como restituir esse recurso. Você só vai ficar arrependido de ter gastado a mais ou gastado o que não deveria. Então, quando você vive uma vida de anotar gastos, você está meio que correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Você nunca consegue alcançar o objetivo e nunca sabe para onde o seu recurso foi de fato. E mais do que isso, se torna cansativa essa rotina de anotar gastos todos os dias. Então você começa a fazer uma rotina de anotar e acaba desistindo no meio do caminho. Então, o ideal é que nós façamos assim como qualquer empresa faz, é planejar. Então você vai olhar, cara, eu recebo tanto, eu recebo X, e desse X eu vou determinar quanto eu vou gastar em cada item esse mês, com lazer, com as minhas contas pessoais, com o que eu desejo fazer com a minha família. Eu vou determinar previamente o que eu vou fazer para que esse recurso não escorra entre os meus dedos. Eu saiba exatamente onde eu estou indo e tenha na minha cabeça esse mapeamento. Eu falo, vou gastar com pizza. Cara, se eu mapeei no começo do mês, eu não posso gastar com pizza toda sexta-feira, mas 2 vezes, uma vez no mês, cabe no meu orçamento. Você já planejou isso. Então você vai gastar um recurso que você sabe que pode gastar, um recurso que já estava planejado e sem passar necessidade, sem se privar de fazer as coisas. E é muito mais fácil planejar do que ficar anotando gastos, tá? Mandem mais perguntas aí. Eu tinha separado 2 temas aqui para a gente falar um pouquinho também. Quais erros vocês acham, quem está online aqui com a gente, quais erros vocês acham que são os principais erros dos investidores? Vocês que já estão aqui e investem, quais erros vocês acham que são os principais erros dos investidores? Eu mapeei alguns erros aqui que os investidores iniciantes cometem, que os investidores cometem de modo geral, para a gente bater um papo. Quais erros vocês... Coloca aqui nos comentários para a gente. Querer um retorno imediato. Nossa, esse daí... O querer um retorno imediato é assim... É uma boa desculpa para quem não investe, porque muitas pessoas falam, não vou investir porque o retorno é muito baixo, demora muito tempo. E aqueles que investem e não recebem no curto prazo ficam entediados. E um bom comparativo para a gente pensar no investimento é pensar numa semente que você planta numa árvore, por exemplo. Um limoeiro. Você vai plantar uma semente do limoeiro, ele não vai crescer do dia para a noite. Mas enquanto você não jogar a semente, plantar, cuidar dela, talvez você nunca tenha esse limoeiro se você não tomar a frente de lançar essa semente. Então, se a gente pensa no investimento, pensando num longo prazo, pensando numa construção, é como você efetuar uma plantação e querer colher o fruto no dia seguinte. É impossível. É impossível isso acontecer. Uma construção, por exemplo, as pessoas que querem comprar apartamento e compram um apartamento na planta, elas já sabem, já têm a consciência que aquele apartamento vai demorar para sair 3, 4, 5 anos. Esse apartamento não vai ser construído do dia para a noite. E essa consciência, essa mentalidade de longo prazo é necessário, porque talvez a pessoa fale, nunca vou comprar um apartamento porque eu não compro na planta porque demora muito.
E a pessoa nunca junta dinheiro, nunca faz um investimento e nunca tem um apartamento. Então, essa necessidade do imediatismo, de receber logo no curto prazo, é o que prejudica muitos investidores em obter resultados olhando para o futuro, né? A Gabi mandou ganância e ansiedade. Ganância também assim, é absurdo, como milhares de pessoas caem em pirâmides financeiras, fazem investimentos que não conhecem por lábia de vendedor. Então, recentemente, um paciente falou que investiu em fundos de ações sem saber o que era, simplesmente olhando para o rendimento que havia acontecido no passado. Então, ele olhou o rendimento de um fundo nos últimos 12 meses e rendia quase 1,5% ao mês. Ele falou, cara, é isso que eu quero. Aí ele foi lá e investiu 50 mil reais. A crise veio e caiu para 25 mil reais o capital dele. O cara ficou desesperado e falou, não, vou perder muito dinheiro. Já tinha perdido 50% e resgatou o recurso dele. Então ele perdeu 50% do seu capital em 3 meses, simplesmente porque ele entrou no investimento olhando para o passado desse investimento, o rendimento passado que esse investimento havia oferecido, que era um fundo de investimento, achando que esse investimento aconteceria todos os meses para o futuro também. Veio a crise, derrubou o investimento dele, ele não estava preparado psicologicamente e emocionalmente para essa queda e ele sacou o recurso dele, efetivando aí um prejuízo de 25 mil reais. Então, a ganância em ganhar e a pressa em ganhar muita grana no curto período, num prazo curto, é o que quebra muita gente, que quebra muita empresa, e muitas pessoas que passam a vida inteira juntando acabam tendo grandes prejuízos nesse momento de ansiedade e ganância. Ó, um erro que eu coloquei aqui também, que eu acho que é bem casual e que muitos investidores cometem, é sempre procurar o seu gerente de banco e confiar plena e cegamente no que o gerente fala. Porque pensa comigo, existem tantos produtos financeiros, tantos investimentos e fundos de investimentos no mercado, mas se você vai a um banco específico e dos bancos grandes aqui do Brasil comprar um fundo de investimento, comprar um CDB, comprar um tipo de investimento, ele vai te oferecer simplesmente o que ele tem dentro da estrutura do banco. Um banco não pode oferecer ou não oferece o produto da sua concorrência. Então, quando você olha para simplesmente bancos grandes e segue cegamente o que o gerente fala, pensa num gerente, por exemplo, pensando puramente em investimento, tá? O gerente tem ali que vender seguro, tem que vender capitalização, tem que cuidar da sua conta corrente, cuidar de tarifa, ele tem 1000 funções ali dentro do banco. E aí, além de tudo isso, ele tem que entender profundamente de todos os investimentos para te oferecer a melhor opção. Então, assim, o cara tem que cuidar de diversos produtos mais investimento. Então, assim, não vai ser o investimento que vai ser a maior prioridade dele em relação à profundidade de conhecimento. Então, ele vai ter um conhecimento ali, sim, de investimentos, mas não vai ser aquele cara que vai te indicar com certeza absoluta o melhor investimento. Ele só consegue investir e oferecer para você o melhor investimento que ele possui e não o melhor investimento do mercado. Então, quando você vai numa corretora, num banco menor, que trabalha como um shopping time, que trabalha como um shopping que oferece produtos de todos os bancos, ele consegue ter um portfólio diversificado, oferecendo serviços e produtos de outros bancos, ele consegue aí otimizar e te dar de fato as melhores opções. Então, se você jogar aí na internet CDB, melhor CDB. Eu estava olhando semana passada, por exemplo, no banco, ele tem uma lista de vários CDBs e ele tem de vários bancos, vários tipos de CDB oferecendo em um único banco. Então ele tem uma carteira de vários tipos de CDB a 130%, 140% de CDI, várias características de CDB oferecidas por um único banco. Mas é um banco menor que trabalha com essa parceria, trabalha com esse portfólio muito mais aberto em relação a oferecer produtos de outros bancos também. Então isso é extremamente importante, tá? Então não confie cegamente e não vá simplesmente cegamente, sem conhecer o que você está fazendo, pelo que as pessoas te falam. Então se o gerente te ofereceu um produto e você não conhece, não invista. Não invista sem conhecer os riscos, não invista sem olhar nos concorrentes, qual é o preço, qual a oferta, quais as taxas envolvidas, para que você não tome nenhum prejuízo em relação ao seu investimento.
A Aline aí, seja bem-vinda também. Pessoal, aqui o consultório é exclusivamente para a gente bater um papo e tirar as dúvidas, tá? Então, mandem aí quais erros mais vocês acham que os investidores iniciantes cometem aí. Eu falei um, o pessoal já falou mais alguns aí, eu já separei mais três aqui para a gente bater um papo também. E se tiver outras dúvidas também, fica à vontade. A gente está na virada de mês, entrando no mês de agosto. Eu fiz a mentoria com o pessoal no mês de junho. Hoje eu mandei lá no Telegram para eles perguntando se eles já fizeram o planejamento de agosto, já fizeram o mapeamento aí, o diagnóstico do mês de agosto para eles seguirem. Porque pensa o seguinte, se você está com uma dor, se você está com uma dor no corpo, você não se automedica ou você liga para o seu vizinho, para a pessoa que está do seu lado e pergunta qual remédio ela está tomando e toma o mesmo remédio que ela. O ideal é que você vá ao médico e faça o diagnóstico da sua saúde, do seu estado, para que você trace o melhor tratamento para o seu estado de saúde. Esse é o mundo ideal para que você não tome e não faça coisas erradas em relação à sua saúde. Então, quando você pensa nas suas finanças, você tem que pensar, cara, qual é o diagnóstico? Qual é o meu estado atual das minhas finanças? Como eu vou atuar e realizar o mês de agosto? Então você trabalha nisso de forma antecipada, então gaste um tempo esse final de semana para planejar o seu mês de agosto, para organizar suas ideias, organizar o direcionamento do seu recurso para que você seja o gestor, para que você tome as melhores decisões para o seu recurso e não caia naquela rotina de ficar apagando incêndio. Apareceu uma necessidade, você tem um recurso, você gasta. Apareceu uma outra necessidade, você lembra ou pensa que tem recurso na conta e gasta. Quando você foi ver na conta, você já tinha acabado o recurso, entrou no cheque especial, entrou no vermelho para gastar aquele recurso que você nem tinha. Então, assim, o planejamento é essencial para você conseguir construir, o seu mês e começar o seu mês gastando até 70% do que você recebe. Seria ideal para você gastar em relação aos seus gastos fixos e variáveis. Todos os seus gastos deveriam ter uma equivalência no seu salário, seriam referentes a 70% do seu salário, para que você consiga ter 30% aí de investimentos, reserva de emergência, reserva do seu sonho, reserva de oportunidade, para você conseguir todos os meses criar uma constância aí nesse resultado. Então, quem já consegue aí, coloca aqui nos comentários, quem já tem hoje uma renda e consegue aí gastar, quando faz o planejamento, tem 70% de custos e gastos relacionados ao seu salário. Quem tem acima de 70, fala assim, ó, acima de 70, e quem tem abaixo ou até 70, coloca aqui nos comentários. Pessoal, mandem as dúvidas aqui nos comentários que eu estou olhando aqui para a gente responder as dúvidas de vocês. Ó, a Gabi, abaixo de 70. E a Gabi já veio aqui no consultório outras vezes, já mencionou um pouco aí do sonho dela de ter a casa própria, de traçar um objetivo aí de um investimento maior. A gente já conversou sobre isso, então assim, você já está caminhando num caminho muito bom, que é essa renda, o seu salário, os seus gastos são abaixo de 70% em relação ao seu salário. Isso é muito bom, porque você consegue direcionar um percentual de 30%, 40% para investimentos, para ações, para viagem. Você consegue programar os seus planos e planejar o que você deseja fazer com muito mais tranquilidade e não precisa ficar se endividando para realizar os seus objetivos. Porque uma das piores coisas que tem, não sei se você já passou por essa sensação, é viajar, beleza, você foi lá, viajou, curtiu, foi top a viagem, e aí você volta, tem mais 12, 15 meses para pagar uma viagem, chega às suas próximas férias, você está pagando a última viagem ainda, seu cartão ainda está com dívidas da última viagem. E aí você fala, Vinícius, mas isso é errado? Não, não é errado, mas se você tivesse um planejamento ali antecipado, talvez você quitasse 80% dessa dívida, parcelasse um percentual pequeno para não comprometer a sua renda mensal, para não comprometer os seus próximos meses e conseguir realizar os seus sonhos, tá? Então, esse é o principal objetivo. Mandem perguntas aí que eu tô olhando aqui os comentários.
Ó, um outro erro aqui que investidores iniciantes cometem é esperar o melhor momento para investir. Muitas pessoas perguntam, qual é o melhor momento para investir? O Brasil está em crise, a Selic está caindo, semana que vem nós teremos uma outra reunião do Banco Central. Existem conversas que dizem que a Selic pode cair novamente. E aí os investidores ficam, mas será que é o momento certo de migrar? Será que é o momento certo de escolher novos investimentos? Será? E nesse será é como aquela dieta que nunca começa, aquele tratamento que você nunca faz, aquela ida ao dentista, aquela ida ao nutricionista que você sempre promete e nunca executa. Então, qual é o melhor momento para investir? Não tem o melhor momento, sempre é momento de investir. Então, isso é um mindset, são coisas que a gente vai mudando na forma de pensar e vai refletindo nas nossas atitudes. Porque se eu deixo de procurar o melhor momento e invisto a todo momento, mesmo que a taxa de juros hoje esteja mais baixa, quando ela aumentar, eu vou aproveitar essa curva e eu vou subir junto com a taxa de juros. Então, não existe o melhor momento para investir. E muitos investidores e muitas pessoas que teimam ou continuam insistindo em deixar o recurso, viver a vida de qualquer forma ou gastar com qualquer coisa, acabam não construindo nada para o futuro. Por quê? Esperam o melhor momento para investir. Então, qual é o melhor momento para investir? Não existe o melhor momento. Sempre é momento de investir. E aí você só vai determinar qual é o seu objetivo para escolher quais investimentos vão te impulsionar a alcançar os seus melhores sonhos, a alcançar os seus sonhos em relação aos seus recursos, em relação aos seus investimentos. Tá? Então, esse é um segundo erro aí um segundo erro aí que investidores iniciantes cometem e acabam deixando de passar oportunidades esperando o melhor momento. Então, assim, não existe o melhor momento, tá? Deixa eu só fazer um cálculo aqui. Ó, o Fernando tinha perguntado como montar uma carteira que rende um salário mensal aí de renda passiva sem fazer nada. Então, como é que você vai fazer esse cálculo, tá? Você vai olhar, por exemplo, ações. Você vai olhar o dividend yield, que é o D, ele é um índice que é conhecido como DY, dividend yield, que é quanto aquela empresa distribui dos seus lucros em relação ao preço daquela ação. Então, se ela tem lá 8%, significa que ela distribuiu 8% de lucro em relação ao preço da ação. Então, se a sua ação é R$50, ela distribuiu 8% de R$50. Então, para uma ação que você compre, é R$50, você recebeu 8% desse valor anualmente, tá? E aí você fala assim, Vinícius, como é que eu sei? Eu queria receber uma renda de R$3.000 mensal de renda passiva, sem esforço. Sem esforço não, você vai construir esse patrimônio, né? Você vai construir isso ao longo da sua vida para receber e colher esse fruto mensalmente lá na frente. Então você não ganha nada, você constrói uma renda, você tem um patrimônio investido que te gera renda passiva, que te gera retorno em relação ao seu investimento. Então, se você conseguir construir uma carteira de retorno médio, de dividend yield médio de 0,65% ao mês, então de 7,80 ao ano. Então, por exemplo, a Selic hoje está 2,25 ao ano, a nossa taxa básica de juros da economia. É a nossa taxa mãe ali, a taxa referência do nosso país é a Selic. E ela hoje está em 2,25. Tá? Então, quando a economia voltar, quando a economia estiver aquecida e voltando a crescer, tende a aumentar a Selic para controlar aí a inflação, para ser um índice que controla aí também o crescimento do país, para que a inflação não fique muito alta. Ele é um dos instrumentos que o governo utiliza. Então, a Selic está em 2,25. Mas quando eu invisto em empresas, em ações, eu me torno sócio de negócio, eu me torno sócio de uma empresa. Então, eu recebo parte dos lucros dessa empresa.
Então, as empresas, o dividend yield ele é medido a partir dos lucros que são distribuídos. Então, você, como acionista de uma empresa, você recebe lucros dessa empresa. Então, muitas empresas pagam lucros hoje de 7, 80. Empresas de energia, por exemplo, que são super sólidas, nesse momento de crise, estão crescendo, estão com o seu resultado ali mantido em relação à crise, não foram afetadas pela crise, é um segmento que não foi afetado, ele tem dividendos ali pagos de 7,80%, de 6% ao ano. Então você tem um rendimento muito maior do que a Selic, por exemplo, e você tem um rendimento que pode aí te ajudar a construir uma renda passiva. Então se você tivesse um rendimento médio de 7,80% ao ano, investindo em ações, você precisaria de R$ 461 mil investidos para receber R$ 3.000 mensais na sua conta todos os meses, já livre de imposto de renda e dividendos. Então, para você fazer esse cálculo, você vai colocar lá o percentual que você recebe ao mês das empresas. Então, eu coloquei um exemplo aqui, 0,65%, e o valor que você gostaria de receber mensalmente. Você vai colocar esses dois valores numa coluninha Excel, um ao lado do outro, e você vai dividir os R$ 3.000 por 0,65% ao mês, no exemplo que eu coloquei aqui. E aí ele vai te dar um montante que você deveria ter acumulado de patrimônio para receber esse valor de R$ 3.000 mensais. Então, se você gostaria de receber R$ 1.000 mensais a 0,65% ao mês de retorno, você teria que ter investido R$ 153 mil. Com esse investimento, você receberia mensalmente o retorno de dividendo de R$ 1.000 por mês. Então, quando você faz esse tipo de cálculo e determina isso como um objetivo, você traça o objetivo que você gostaria de chegar, você começa a traçar o como. E aí, a partir disso, fica tudo muito mais fácil, porque você já sabe o número que você precisa chegar para receber aquela renda, para receber aquele retorno em relação ao investimento. Esse é o seu objetivo. Eu preciso construir um patrimônio de R$ 200 mil para receber um retorno de 1.500 por mês, por exemplo. E aí você já tem um objetivo traçado e a partir disso você está traçando os próximos passos para alcançar esse patrimônio, em quanto tempo você alcança esse patrimônio para conseguir o retorno que você gostaria. Então, assim, essa é uma das formas de construir renda passiva, aquela renda que você constrói um patrimônio e você não tem mais trabalho. O próprio dinheiro gera novos recursos para você, o próprio dinheiro paga a sua conta, paga as suas dívidas para você viver aí com tranquilidade em relação ao patrimônio. Muitas pessoas fazem isso com casa de aluguel. O meu pai, por exemplo. Hoje o meu pai ele vive com tranquilidade porque ele tem patrimônios físicos, ele tem casas de aluguel, então ele tem a aposentadoria, as casas, os aluguéis que ele recebe hoje de forma passiva também, quando eles estão alugados, que trazem essa tranquilidade, essa paz mensalmente para ele aí com sobra de recurso. E aí ele não tem que se preocupar em ficar correndo atrás de dinheiro e faz o que ele gosta de fato hoje na vida dele. Ele e a minha mãe conseguem viver isso. E construindo através de casas, patrimônios físicos, ao invés de patrimônio em recurso, né? Em patrimônio em dinheiro. Ó, um outro erro aqui que eu coloquei é aquele investidor... Erros que investidores cometem, tá? Um outro erro que eu coloquei aqui. Esperar ou procurar investimentos que sejam perfeitos. Então a pessoa fala assim, ó, eu quero um investimento seguro, um investimento que não tenha risco, com baixo risco, um investimento com alto retorno e que eu consiga resgatar a qualquer momento. Então a pessoa quer escolher todos os benefícios e não correr nenhum risco nesse investimento. Ela quer o investimento perfeito, com baixo risco, com retorno muito alto, com liquidez, que ela consiga resgatar esse recurso a qualquer momento e seguro ainda. Então, assim, a pessoa espera e estuda tanto pelo investimento perfeito que ela acaba não investindo em nada ou não construindo nada de patrimônio esperando o investimento perfeito. Então, assim, ó, não existe o investimento perfeito. Dentre as opções que eu falei, você vai ter que escolher entre elas quais opções estão mais alinhadas com o seu propósito. Se você quer segurança, você não vai investir em investimentos que tenham alto risco. Então, você vai ter segurança e proteção. Mas você não vai investir você não vai ter bons retornos muito altos. Por quê? Se você quer segurança e proteção, baixos riscos, você não vai ter retornos muito altos, porque você não está disposto a correr risco. E a regra é básica, quanto maior o risco,
maior tende a ser o seu retorno. Então, se você está disposto a correr mais risco, é porque você está disposto a ganhar mais também. Então, aquelas pessoas que esperam um investimento perfeito, não existe esse investimento. Então, não existe um momento perfeito e nem um investimento perfeito. Você precisa escolher, no momento de vida que você está vivendo, qual você está disposto a abrir mão. Você está disposto a abrir mão da rentabilidade, da segurança? Então, você quer investir em lugares que não tenham tanta segurança, mas te ofereçam maiores retornos? Então, você vai abrir mão da segurança. Você pode deixar o seu recurso parado lá por quanto tempo? Então, você vai abrir mão da liquidez. Você pode falar, não, tem um recurso aqui, Vinícius, R$ 5.000, eu gostaria de investir ele por 10 anos, eu não tenho pressa em tirar esse dinheiro. Então, talvez ações faça sentido, porque ações você está investindo em negócios, ele oscila. Então, em 10 anos é um prazo super tranquilo, assim, de longo prazo para trabalhar com ações com tranquilidade, sem aquela pressa, sem aquela necessidade de resgatar o seu recurso, de ver o seu dinheiro caindo e se preocupar com isso. Não, faz parte do processo e ao longo do período ele vai cair, ele vai subir. Isso faz parte do processo. Então, assim, não existe investimento perfeito. Você vai ter que escolher entre rentabilidade, liquidez e segurança. Você vai ter que sacrificar um desses dois ou até um desses três e até muitas vezes dois dessas opções para você conseguir ter bons retornos de acordo com o seu objetivo. Mas tudo isso que a gente fala sobre investimento está relacionado ao seu objetivo de vida. Então, o seu objetivo de curto, médio e longo prazo, o que você deseja alcançar, como você deseja alcançar esses objetivos, é extremamente importante que você tenha claro quais são esses objetivos para você traçar os melhores investimentos para alcançar esses objetivos, tá? A Natália está online aqui, a Regina também. Mandem questões aí, mandem dúvidas aqui, por favor, para eu ajudá-las aí de alguma maneira, como eu posso servi-las aí. A ideia do consultório é justamente responder as dúvidas de vocês, tá? Porque eu já tive dúvidas e não tinha pessoas próximas para tirar. Você olha na internet, são pessoas de renome, pessoas que já alcançaram patamares aí de autoridade no mercado financeiro e de difícil acesso, né? Então, eu já tive muita dúvida, então assim, eu aprendi muita coisa ao longo de 10 anos aí no mercado financeiro, estudando sobre isso, estudando sobre vida financeira, sobre investimentos. Então, e hoje eu estou aqui para apoiá-los e ajudá-los em relação às dúvidas de vocês, em relação ao crescimento de vocês nas finanças pessoais aí também, tá? Então, mandem alguma dúvida aqui, alguma pergunta para a gente trabalhando aí, como eu posso servir a vida de vocês aí. Enquanto vocês escrevem, um quarto erro que investidores iniciantes cometem, é investir em investimentos que eles não conheçam quais os riscos eles podem oferecer. Então, se você não conhece, não caia na lábia de vendedores ou de pessoas que te oferecem investimentos de resultado rápido, de curto prazo, não caia nesse tipo de venda sem conhecer de fato onde você está alocando seu dinheiro. É extremamente importante que você conheça. A internet está farta de conteúdos que possam te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Existem outros profissionais no mesmo mercado financeiro que podem te ajudar a entender antes de você investir. Assim, não tenha pressa, mas não pare. Assim, estude e comece a pensar, estude, comece a dar os primeiros passos, mas não faça sem antes conhecer os riscos, os retornos, os prós e os contras do investimento, para que você tenha segurança de tomar a melhor decisão. É muito importante que você conheça o que você está fazendo e não caia simplesmente aquela promessa de resultado rápido, de ganância, de alcançar um objetivo muito rápido, do dia para a noite, multiplicar o seu recurso, porque isso pode trazer grandes impactos negativos aí para suas finanças. Ó, a Natália mandou aqui, consegue falar um pouco sobre Tesouro Direto, um bom caminho para iniciar investimentos? Natália, eu fiz uma live essa semana, quarta-feira, só que no meu Instagram ela está aparecendo naquela parte do IGTV.
eu fiz uma live exclusiva sobre títulos públicos, tá? Então, a gente falou sobre o detalhe, nós entramos no site do tesouro.com.br para olhar os títulos, para entender como compra, onde nós clicamos, como nós fazemos para comprar. Mas respondendo a sua dúvida, os títulos públicos sim são bons investimentos, é o investimento mais seguro que existe no nosso país, porque você está comprando uma dívida do governo, então o governo emite essa dívida, então você está comprando uma dívida do próprio governo. Então, por que ele é o mais seguro do país? Porque você só não receberia esse título público, a sua rentabilidade, o seu capital, o seu recurso investido, se o Brasil quebrasse. Então, assim, é super seguro. Você tem liquidez diária, você consegue vender o seu título a qualquer momento e ele é online. Então, assim, hoje a plataforma traz para você uma independência. Se você entende o título público, você entende onde você está investindo, você não precisa de nenhum banco, de ninguém te auxiliando. Você consegue entrar no site do Tesouro, criar o seu login e escolher o melhor título público para investir. Então, assim, é um bom investimento e é um bom primeiro passo para começar. Então, para quem vai construir uma reserva de emergência, que é o primeiro passo da nossa escalada, da nossa escada, o primeiro passo é a reserva de emergência. Dentro dos títulos públicos, nós temos o Tesouro Selic, que é um dos títulos públicos disponíveis para efetuar uma compra. Ele é um excelente título público para você montar a sua reserva de emergência. Então, sim, é um bom caminho para começar, é um bom primeiro passo. São investimentos seguros, fáceis de entender, simples de entender, para você investir, tá? Então, eu aconselho sim os títulos públicos como um canal aí para você dar o primeiro passo. Deixa eu até abrir aqui, ó. Ó, só para você entender aqui, Natália, ó, site do tesourodireto.com.br, títulos públicos, você vai vir aqui ó, em títulos, preços e taxas, e ele vai carregar para você quais títulos públicos estão disponíveis para sua contratação, tá? Então, o que você vai ter aqui? Títulos públicos que são pré-fixados, então ele vai te pagar essa taxa que ele já está te dizendo qual taxa ele vai te pagar durante toda a operação. Então, é uma operação de pré-fixada que vai vencer em 2023 com uma taxa de 3,74. É isso que ele te promete pagar. E o investimento mínimo dele, ó, super acessível, R$ 36. Aí você tem um outro título público aqui que vai vencer em 2026. Então, como o vencimento é maior, você deixaria o seu recurso por mais tempo aqui, você vai ter uma rentabilidade maior, de 5,80. O título que eu falei para vocês para montar uma reserva de emergência é esse daqui, ó, Tesouro Selic 2025. Ele vai rentabilizar para você Selic, que seria hoje 2,25, e o valor mínimo mais esse 0,03, e o valor mínimo desse título é R$ 106. Então, assim, ó, super acessível para qualquer pessoa dar o primeiro passo em relação aos investimentos. Então, você vai vir aqui em cima e criar o seu login, você entra e efetua a compra. Na live, eu fiz a gravação já fazendo uma simulação de compra, onde você clica, como você faz para efetuar essa compra. Outra coisa super legal que eu indico que você faça, Natália, é vir aqui ó, em simulador. Aqui, ó, ele criou uma plataforma que faz um bate-papo com você. Então, olha aqui, ó. Olá, quer descobrir o investimento ideal para você? Nosso orientador financeiro vai te ajudar. Aí você fala aqui, ó. Vamos começar. E aí ele vai batendo um papo com você, ó. Olá, vamos começar. O que você quer conquistar com o seu investimento? E aí ele te dá algumas opções. Aposentadoria, casa nova, estudos, carro, reserva de emergência. Só quer investir. Aí você vem aqui, ó, reserva de emergência. O tesouro é uma ótima opção para alcançar o seu sonho. Por quanto tempo você pretende deixar o seu dinheiro? Ah, vou deixar meu dinheiro lá como é reserva de emergência, não vou mexer nesse recurso, não pretendo mexer nesse recurso, tá? Vou deixar por 3 anos. E aí eu vou renovando isso. Ele fala, ótimo, durante esse período, o que é mais importante para você? Saber exatamente quanto você vai ganhar ou investir em um título que garanta a sua rentabilidade acima da inflação? Aí você fala, não, eu quero garantir minha rentabilidade acima da inflação. E aí você vai falando com o simulador, batendo esse papo com o simulador, e ele vai te indicar, de acordo com o seu objetivo, qual o melhor título público aqui para você, de acordo com o seu sonho.
É uma opção, tá? Para você fazer algumas simulações, para você ter uma direção aí de como fazer e dar o primeiro passo. É um bom indicativo. Só que aqui no Tesouro você vai ficar restrito às indicações que ele possui. Então ele vai te indicar um dos 5 títulos que ele tem disponível. Você não vai ter aquele leque de opções de todo o mercado financeiro. Mas você vai ter as indicações ou a melhor indicação do Tesouro Direto com o objetivo do seu sonho. Então, assim, é super legal a plataforma, super didática e fácil de fazer, tá? Então, acho que vale a pena você assistir a live, mas o site aqui é super tranquilo. Dá uma olhada assim, se tiver alguma dúvida, me avisa, me manda aqui que eu te ajudo, tá? Pessoal, nós temos mais 8 minutinhos de live. Me mandem mais perguntas aqui. Deixa eu ver quem está online com a gente. Regina, manda uma pergunta pra gente aí. Se tiver mais dúvidas, Natália, me manda que a gente vai batendo um papo aqui. Pode ir mandando aqui que a gente vai... Tô aqui para tentar servi-los com o que eu sei, com que se eu não souber eu vou pesquisar e te respondo, mas estou aqui para servir vocês. Fico à disposição. Então, assim, ó, a nossa live está acabando. Se tiverem mais alguma dúvida enquanto eu falo, me mandem que eu já respondo. Mas aí a gente já vai caminhando para o fim. Então, um último ponto e um último item que investidores iniciantes, um último erro que investidores iniciantes cometem é ser imediatista, tá? Então, sempre que você pensar em investimento, pensa numa semente e numa árvore. Pensa que você está plantando uma árvore, pensa naquelas escolas que dão para o seu filho ou para alguma criança uma muda de uma árvore para ela plantar em casa. Não é do dia para a noite que essa árvore vai frutificar, mas é a constância daquele menino regando aquela árvore, cuidando daquela árvore, tratando dela, cuidando bem dela, que lá na frente ela vai dar frutos, e aí os frutos são incontáveis para uma semente que você plantou. Então, para cada árvore que você planta, você colhe frutos assim incontáveis em relação àquela árvore. Então, quando você pensa em investimento, em construir um patrimônio de investimento, você não está plantando por agora, simplesmente. Você está plantando para no futuro você colher frutos incontáveis em relação àquelas sementes que você plantou. Então não deixe de plantar semente todos os meses. Seja ela de R$ 200, de R$ 300, de R$ 1.000, aquilo que cabe no seu orçamento. Mas faça o planejamento do mês de agosto, o mês que vai começar a partir de amanhã. Faça o seu planejamento e já separe. Antes de separar para os seus gastos, já separe quanto você vai investir. Nem que seja R$ 200, R$ 100, mas dê o primeiro passo. Compre um título público, compre um CDB, faça investimentos seguros e simples no começo para você começar a entender, começar a colocar o pé na água, não caia de cabeça para que você não se perca e não passe por apuros, mas comece a colocar o pé na água, comece a fazer os primeiros investimentos, fazer a sua reserva, se programar no seu mês para fazer os primeiros investimentos, para que você comece a plantar, 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 e lá na frente, quando essa árvore estiver madura, ela vai gerar frutos automaticamente, e aí frutos incontáveis em relação às sementes que você plantou. Para uma semente que você planta, você colhe milhares de frutos, e é só você pensar na natureza e você vê a natureza, que você vê que é dessa forma que funciona. Você planta uma semente para milhares de frutos que aquela árvore vai gerar. Então faça isso. Não deixe de plantar todos os meses. Faça com constância todos os meses. Vá aumentando a sua renda, os seus aportes, os seus investimentos todos os meses, para que lá na frente você colha frutos que foram plantados há anos atrás, mas você consegue desfrutar e ter tranquilidade financeira em relação à sua independência financeira, em relação à sua vida financeira. Construa algo para o futuro. Pense aí nas sementes, pense aí numa construção de um prédio na planta, ele está no zero ali, e aí ele vai construindo aos poucos, fazendo fundamento, fazendo uma base, fazendo a reserva de emergência, para depois começar a subir os andares e fazer as entregas para que os moradores aí tenham seus apartamentos valorizados, seus apartamentos prontos para viver uma vida que sempre sonharam, tá bom? Então,
Agradeço a audiência de vocês. Esse é o Consultório de Gestão Financeira. Muito obrigado. É isso aí, Natália. Dê os primeiros passos agora no mês de agosto já. Já dê os primeiros passos. Não espere o momento certo, não espere o melhor momento. Nem que seja R$ 100, mas comece esse mês. O título público é um bom começo, é um bom primeiro passo. Eu até indicaria para você o Tesouro Selic, porque você não corre o risco de perder o seu recurso, você consegue vender ele a qualquer momento. Então é super acessível, a partir de R$ 106 hoje. Esse valor muda diariamente, mas ele é bem acessível. Então dê esse primeiro passo e se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Pessoal, até semana que vem. Sexta-feira nós temos mais uma live aqui do consultório online, única e exclusivamente para responder as dúvidas de vocês, para estar perto, para ajudar vocês a tomarem a melhor decisão ou traçarem o melhor caminho para fazerem os melhores investimentos, organizarem a vida financeira, saírem das dívidas. Muitas pessoas entraram em dívidas muito altas agora na pandemia, de forma inevitável, de forma circunstancial por conta da pandemia e não sabem como sair, não sabem como se organizar. Então, se vocês conhecem pessoas que não conseguem, têm dificuldade em relação a esse tema, tragam elas aqui para o Instagram, indiquem o Instagram aqui para elas. Se elas tiverem dúvidas, que elas mandem aqui no particular, no direct, que eu ajudo. E toda sexta-feira estaremos aqui única e exclusivamente para responder as suas dúvidas e os seus questionamentos em relação à sua saúde financeira. E semana que vem eu vou fazer uma live sobre o diagnóstico da sua saúde financeira. Como você faz um diagnóstico da sua saúde financeira para você determinar em que estágio você está e qual o caminho dos próximos passos aí para a sua vida, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço!